A cadeira de quem está ali tem que ser um pouco mais perto para poder chutar a canela. Na coxa. Tá bom aí? Boa noite, meus irmãos. Vamos estudar um pouco sobre mediunidade, continuando os estudos de quarta-feira. Nós estamos no capítulo 28 e vamos falar sobre efeitos físicos e terminar. Hoje é o fechamento do capítulo 28 sobre efeitos físicos. Antes de a gente entrar no capítulo, eu separei alguns trechinhos, algumas situações, para a gente fazer uma recordação do que a gente viu no capítulo, né? Para a gente entender como é que funciona os efeitos físicos. Eu trouxe isso aí, eu peguei na internet, eu vou ler, ficou meio difícil de ler daí dessa distância, mas vamos lá. Discorrendo sobre as manifestações de materialização de espíritos, assim diz Kardec. Quando o espírito nos aparece, é que ele pôs o seu perispírito na condição necessária para se tornar visível. Mas para isso não basta a sua vontade, porque a modificação do perispírito se opera pela sua combinação com o fluido particular do médium. Isso está no livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6, item 105. Esse item 105, ele já está mais aprofundado a respeito. Mas o nosso livro dos Médiuns, ele no capítulo 4, da teoria das manifestações físicas, eu vou ler dois itens aqui, dois subitens do item 74. O item 14 e 15, ele diz assim, ó. Por que eu estou fazendo essa leitura? Para que a gente possa entender como é que funcionam os efeitos físicos dentro do sistema que a gente está vendo sobre ectoplasma. Aí diz aqui no item 14, Kardec faz a seguinte pergunta: que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessário a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida. É maior o texto, mas eu não vou ler o texto todo porque não é o que a gente quer no dia de hoje. Aí o item 15. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Essa pergunta é mais interessante para o que a gente vai ver hoje. Aí ele diz aqui, ó, pode atuar a revelia do médium. Quer isso dizer que muitas pessoas, sempre o suspeito, servem de auxiliar aos espíritos. Por que eu puxei esses dois itens? A gente vai ver durante hoje que todos os fluidos que a gente emana, todos nós emanamos fluidos, esses fluidos, na época de Kardec, eles não tinham o nome de ectoplasma, porque o ectoplasma era o nome que foi dado por Charles Richer, depois de Kardec. Então, Kardec não fala no livro dos médiuns sobre ectoplasma. Ele dá vários nomes a vários tipos de fluidos, mas não chama nenhum deles de ectoplasma. Continuando ali, diz assim, ó. Portanto, havendo ectoplasma em todas as manifestações espíritas, havendo em todas as manifestações espíritas e ectoplasma, como, por exemplo, nas cirurgias espirituais e até mesmo na terapia magnética, sobre os curativos, sobre as curas mediúnicas. Zimmermann exprime: colhendo o ectoplasma em suas diversas fontes, os espíritos manipulam, empregando em cirurgias que acontecem até em recinto aberto e iluminado no meio da multidão. Por isso é que eu li o item 15. O certo é que, seguidamente, sem nenhuma
manifestação ostensiva silenciosamente, independentemente de lugar ou circunstância, de dia ou de noite, operam os espíritos dinamizando os recursos ectoplásmicos disponíveis em benefício da humanidade necessitada, levando dores e construindo consolações. Por isso é que eu li o item 15, porque o item 15 diz aqui, pode o espírito atuar sem o concurso de um médico? Aí ele diz, pode atuar a revelia dele. Eu já fiz aqui um comentário há tempos atrás, em outro estudo de um outro livro, do livro dos médicos, que a espiritualidade necessita, às vezes, no dia a dia, que nós estejamos em sintonia com nossos mentores espirituais, para que eles possam ajudar os nossos irmãos no dia a dia. Por exemplo, inclusive eu dei esse exemplo aqui, uma pessoa é atropelada na rua. Se você, em vez de ter aquele ar de curiosidade para saber quem é que está ali, como é que está a situação, se você chegar ali na intenção de ajudar e fazer uma oração, você está entrando em sintonia com os irmãos maiores da espiritualidade que podem usar o teu ectoplasma para ajudar aquele irmão que está ali, acidentado. E ele pode, inclusive, a espiritualidade, naquele momento, ajudar aquela pessoa até ela guardar o socorro do mundo material. A ambulância, para que possa ser levada para o hospital, coisa parecida. Ou até mesmo, Altair, inspirar essa mesma pessoa a prestar o socorro necessário para o acidentado. Exatamente. É usado dessa forma também. Mas, principalmente, vai usar o ectoplasma das pessoas que estiverem ali em condição de ajudar. Por que eu falo em estar em sintonia, em condição de ajudar? Porque o ectoplasma, que são os fluidos que emanam de nós, que são fluido vital, é uma diferenciação, uma vertente do fluido vital que emana de nós, precisa que a gente esteja com o pensamento sadio. Porque as pessoas que também correlacionam com o mal, também emitem ectoplasma. Também emitem fluidos. Só que esses fluidos não vão servir para socorrer aquela pessoa. Para socorrer aquela pessoa, precisa de fluido bom. E fluido bom só existe se você estiver bem mentalmente. Como é que nós estamos bem mentalmente? Orando. É a maneira que a gente tem de elevar a nossa condição de ajuda a quem quer que seja. E eu trouxe isso aqui também agora, por curiosidade, quem quiser anotar, é um podcast. Quem é esse irmão que está ali? O nome dele é Dr. Luiz Augusto de Queiroz. Ele trabalhou 30 anos com Frutuoso no Frei Luiz. Hoje ele está numa outra casa, eu esqueci o nome da outra casa. Padre Filho. Obrigado. Ele está na casa do Padre Filho, trabalhando com a cura de pessoas usando o ectoplasma para materializar os médicos que vão fazer o serviço e usando o ectoplasma na cura das pessoas. Eu trouxe ali por duas situações que eu vi o podcast todo, tá? Quem quiser anotar, depois é só pegar. É uma médica que também trabalha no Frei Luiz, que está fazendo a entrevista com ele. Duas coisas que ele falou que eu achei interessante para a gente refletir aqui. Lembra qual é o canal, Altair? Oi? O canal do YouTube? É no YouTube. Tem que anotar ali, ó. Condição de natureza do ectoplasma e das materializações. Você bota lá e volta aqui para aparecer. Aí o que acontece? Ele falou duas coisas. A primeira que me chamou muita atenção, ele diz assim, porque ela pergunta qual é a substância do ectoplasma, de onde vem. Aí ele diz assim, existe uma teoria
do Jorge Andréa, que diz que ele é a base do ectoplasma, é uma substância que tem nas células do nosso corpo. Aí ele diz assim, ó, mas vamos com calma, porque nós temos que afirmar quando a ciência prova, porque senão mais para frente a ciência pode provar o contrário e a gente vai ficar de cara grande. Então não existe ainda até o momento nada que prove que de fato o ectoplasma é aquela substância da célula. Aí eu fui, eu estou meio curioso, aí eu fui ver o que era aonde existe essa substância. Aí diz aqui, ó, ectoplasma. Em biologia, não é espiritismo, é em biologia. Parte de consistência gelatinosa no exterior do citoplasma e composta pelo líquido citoplásmico. Então fica dentro da célula, mas exterior ao núcleo. Aí eu fui ver o que é citoplasma. É a região interna da célula, localizada entre a membrana e o núcleo. Aí eu fui ver em outra situação aqui no livro dos médiuns, que ele diz que o fluido que é usado para o espírito se materializar ou para ele se mostrar para nós encarnados, ele é filtrado, olha só, para a gente entender, ele é filtrado pelo corpo do médium e unido ao fluido que o médico espera. Então, o ectoplasma, no meu entender, com mais essas explicações, não é só aquela substância da célula. Ele é mais alguma coisa além daquela substância da célula. E a outra coisa interessante que eu vi ali foi a experiência dele, desse médico, ainda no Frei Luiz. Ele estava no início, ele não acreditava naquilo, né? Ele achava que aquilo era alguma coisa que não era real, porque médicos, os médicos normalmente só acreditam naquilo que eles veem, na ciência, né? Hoje em dia já está melhor, porque a maioria já é igual o EZ, que é espírita, né? Muitos já deram uma noção maior, mas eles são aquele muito ciência e pouca espiritualidade. E ele era assim. Aí quando eles estavam lá trabalhando no Frei Luiz, junto com um médico que estava materializado, o médico pegou alguma coisa na mão, o médico materializado, o espírito materializado, pegou alguma coisa na mão, tinha acabado de fazer uma cirurgia, e deu na mão dele. Aí ele pegou e olhou. Ele, como médico, cardiologista, quando ele olhou, ele viu que era uma válvula no coração do paciente, estava na mão dele. Aí ele olhou assim, aí ele queria ficar mais tempo examinando aquilo, mas aí o espírito, né, disse assim, já está incomodando o médico. Aí tirou a mão dele e levou. Mostra que eles conseguem, através da cirurgia espiritual, substituir até uma válvula no coração da gente. Depende do merecimento e da necessidade de cada um. Não é assim que, eu estou com um problema no coração, vou lá e vou resolver o meu problema. Não funciona muito assim. Funciona muito da necessidade de cada um. Né? Mas pode ser feito dessa maneira. Eles podem, através do ectoplasma, substituir uma válvula no coração do ser humano e fabricar a peça para substituir, pelo menos, isso eu estou falando, foi ele que falou, tá? Fabrica com ectoplasma. Com ectoplasma. Isso aí foi ele ali que falou. Ele conta também esse cara. Mas eu achei isso interessantíssimo, né? Porque a gente não faz ideia do qual
a possibilidade da espiritualidade para conosco. Então mostra, por que eu estou trazendo isso? Porque mostra que a gente no nosso dia a dia, a gente tem que estar com a nossa mente tranquila, procurar estar em oração, procurar todo instante com pensamento alto, para que a gente possa nos ajudarmos a nós mesmos, no nosso dia a dia. Né? Numa situação difícil, você poder ajudar um parente, um irmão, alguém na condução, no dia a dia, na rua, a gente pode fazer. Agora, para fazer, a gente precisa estar sintonizado com os nossos irmãos que sabem usar os nossos fluidos e já Tristê chamou de ectoplasma. Volta aí. Agora vamos entrar na nossa... Rapidinho, eu estou me contendo, mas eu preciso falar. Dr. Hansen, eu não tenho certeza se foi em dezembro de 2002 ou fevereiro de 2003. Uma paciente que tive uma senhora que já desencarnou. Na época, não tinha nem maca. Os pacientes, aqui em cima, no atendimento médico espiritual, estavam-se em colchonete no chão. Mas já tem mais de 20 anos isso. E nos foi permitido ver, naquele momento, essa paciente deitada no chão, o Dr. Hansen fez uma incisão no abdômen dela, retirou o pâncreas, encapsulou o pâncreas. Olha o laboratório do plano espiritual, do mundo espiritual, que muito bem colocou o nosso irmão Josemar. Foi permitido um pâncreas, isso que nós percebemos pela evidência, e foi contado depois, durante a mediúnica. Um pâncreas substituto, pelo que eu entendi, perispiritual, que substituísse aquele dela original, da paciente, e o dela estaria sendo colocado num laboratório para ser recuperado, e ao final da existência dela terrena, ao retornar ao plano espiritual, seria recolocado. Assim, é algo que parece ficção científica, mas nos foi permitido ver. Estou colocando porque também tem esse viés, além da questão ectoplasmática. E no caso pode ser até colocado de volta no lugar. Aí não é ela encarnada, porque se foi tirado com ela encarnada e foi para o laboratório, botou um substituto, não se sabe quanto tempo isso é possível ficar. É possível que depois eles tenham feito a reversão. Pode ser. Né? Essa possibilidade existe. É muito Então, tipo, aqui rapidinho, lembrei na situação que eu passei, tranquilo. não tem problema cardíaco, Só cuidado com o nosso tempo. rapidinho, tá problema cardíaco, e fiz uma cirurgia espiritual, né? E a médica falou para mim depois, olha, eu colocando os eletrodos, né? Ele foi para o médico, foi feito lá os exames, o médico não estava mais nada. Então eu fui aqui uma testemunha presente. E foi colocado nos eletrodos, e a médica eu não sabia se era eletrodo, né? Não, é interessante. A gente estudando o Espiritismo e se aprofundando nessas matérias, a gente consegue ver o quanto o Pai é infinitamente misericordioso para conosco. Ele dá N oportunidades para a gente consertar o nosso corpo. Por mais que a gente estrague ele no nosso dia a dia, sempre o Pai vai dar oportunidade de a gente consertar. Só depende de nós. É claro que vai ter um certo limite. Porque você erra hoje, ele conserta. Você erra amanhã, ele conserta. Você erra depois da manhã, ele conserta. Vai chegar um momento que você só, infelizmente, não tem mais jeito não, você vai voltar para a espiritualidade. É assim que funciona. Só depende de nós mantermos o mais possível o nosso corpo sadio para podermos passar aqui no planeta o maior tempo possível para aprender. Porque a função de estarmos aqui encarnados é essa. Não é para a gente se divertir. A gente não está aqui de férias, passando, curtindo férias. A gente está aqui para aprender e trabalhar. Bom, agora vamos, já falei muito, vamos entrar no nosso assunto aqui, para ver se a gente terminar o capítulo. Isso ainda é do estudo anterior, né? Terminado que foi o trabalho medicamentoso, com revisões companheiros na nossa espera, tomou pequena porção das forças materializantes do médico sobre as mãos e afastou-se para trazer da distância algumas flores. Interessante isso, né? E o transporte como realizado com reduzir a cooperação das energias mecanismos. Então, pela fora, pegou a flor, envolveu ela no ectoplasma e trouxe
para dentro do corpo que estava fechado, para ir para as portas das paredes. É importante observar, disse Hilário, a facilidade com que a energia ectoplasmática atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando lá nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Então, a energia ectoplásmica, ela faz com que, estando algum objeto envolvido por ela, aquele objeto atravesse qualquer parede, porta, não tem obstáculo para ela, né? Aí o Paulo diz, sim, como eu construtor, o elemento sobre nossa vista é extremamente sutil, então, e aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. Aí lá sempre a pergunta dele, né? E se fosse o médio objeto do transporte? Transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Se fosse uma pessoa, né, que o espírito resolvesse envolver na ectoplasma, ela passaria aqui pela parede? É interessante, né? Matéria não existe. Materialmente também falando também. É interessante. E outra coisa, eu não sei se vocês já escutaram essa história, mas já a pessoa está num local perigoso e passar sem ser incomodada, como se fosse invisível. Nada mais é do que isso. A espiritualidade que protege a gente, dentro do nosso merecimento, a gente não tem que sofrer nada a respeito daquilo ali, a gente precisa passar ali. Eu vou contar a história, acho que vai dar tempo. A espiritualidade nos envolve em ectoplasma e a gente passa porque a gente fica transparente para as outras pessoas, e as pessoas não veem. Muda a sintonia, a frequência vibratória mental da criatura que está naquele ambiente, naquela situação, está numa sintonia diferente do que a egrégora que está naquela coletividade. Está todo mundo focado no único ponto. Quando alguém diferencia, não é percebido. Aí é que está o mote. Exato. E outro problema. Também as pessoas têm que estar numa situação de vibração alta para poder receber essa dádiva. A Carla e uma irmã lá do Centro Espírita lá de Itaguaí foi fazer uma visita lá na Rua 18. Alguém sabe o que é a Rua 18 de Itaguaí? É a rua mais perigosa que existe em Itaguaí, né? Os garotos lá andam com um fuzil na mão, assim, lá para cima e um radinho. Só que elas estavam fazendo um serviço de ajuda para as pessoas carentes de Bolsa Família. Aí elas estavam indo lá. Aí a irmã que estava com ela virou e disse assim, olha lá, eu estou com medo. Aí ela virou e disse assim, não tenha menor, e disse que elas passaram pelos caras, e os caras nem notaram que elas estavam passando. Nem viram, nem falaram nada. Elas passaram, foram lá dentro, resolveram, assistiram a família e voltaram. Será que eles viram ela? Existem duas hipóteses. Uma é essa, de ela estar invisível para eles. E a outra, é a espiritualidade ter distraído eles para eles também errar. Essas duas hipóteses existem. É assim que funciona na nossa proteção. Continuando aqui. Perfeitamente, desde que esteja mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças, através do pensamento, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos. Reconstituídos de imediato. Cônscios da responsabilidade que assume. E constituídos de imediato cônscios de responsabilidade que assume. E sorrindo. Você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria, penetrando aqui com semelhante auxílio. Né? Então, do jeito que as flores entraram, eles podem entrar ou sair com qualquer objeto. Qualquer objeto. Existe no livro dos médiuns exemplos disso com objeto. Tem uma passagem ali que
que o espírito traz uma caixinha de rapé. Né? E aí ele pergunta assim, mas aí se tirar, abrir a caixinha, tem rapé dentro? Tem. Se tirar e cheirar, vai espirrar? Vai. Né? É física quântica. De idêntica maneira, caso encontrasse utilidade no lance dessa natureza, o instrutor que nos serve de base, o instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. No caso, o médio, né? As cidadelas autônomas em qualquer construção da forma física não são fortalezas maciças, como acontece em nossa própria experimentação. O que ele quis dizer com isso? É que na física a gente já aprendeu que não existe matéria que não tenha espaço, porque os átomos têm espaço entre o núcleo e os elétrons. Então não é, nós somos feitos de energia. E essa energia é possível que ela seja decomposta e composta lá na frente. Entendeu? Então ele diz aqui que ele pode, os técnicos da espiritualidade têm conhecimento para fazer isso. Desagregar aqui, tirar e agregar lá na frente. Também é uma outra situação possível. Queria falar uma coisa? Não, é energia, isso aí, energia condensada. Nós somos energia condensada. Exato. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenelam. Chegará o dia em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas, com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Aí eu me lembrei daquela série que tinha na televisão, né? E o teletransporte, Star Trek. Desintegra aqui e tem lá na frente tudo. Futuramente é possível que a humanidade aprenda a fazer isso. Agora, tem que... Porque o problema todo das tecnologias, da ciência, da evolução científica é nós aprendermos a usar para o bem. É a moral, né, Hugo? Tá aí. Exato. É a moralidade. Porque se eles trouxerem a tecnologia, trouxerem a máquina, e a gente não tiver a moral suficiente para usar, vai usar para prejudicar o outro. Ah, eu quero tomar conta daquele terreno ali do vizinho que está aí morando ali, mas eu quero desintegrar ele. Joga ele lá para rua, vai tomar conta do terreno. Já pensou faltante de dúvidas do tecnologia? Isso aí por diante. Então, a tecnologia vai ter que vir de acordo com a nossa evolução. Eu vi há tempos atrás uma entrevista, um cientista espírita dizendo que, por enquanto, os laboratórios não têm a possibilidade de dissecar o perispírito. Por quê? A hora que aprender a fazer isso, a tecnologia que vai ser usada é tão forte que eles podem destruir o ser humano. Então, só quando eles puderem fazer isso, no uso para o bem, é que vai aparecer. Você vê coisas simples que eles trouxeram para nós usamos para o mal. O avião é um exemplo. É ótimo para a gente nos transportarmos, mas foi usado na guerra. Né? Os próprios fenômenos de efeitos físicos, quando iniciaram com as irmãs pop, aquela época toda, teve aquela fase da prestidigitação para sensacionalismo, para ganhar dinheiro. Exatamente. Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médico, desligando ao corpo carnal. O rapaz esfregou o rosto, testemunhado, contudo, sob a atuação de passos calmantes, arrojou-se de novo a hipnose profunda. Ele deu aquela acordada, coçou o olho, aí tornou a entrar em trance, né? Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas e dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram ao compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento, sobre o pequeno fogão elétrico, o grande balde de parafina fervente requisitava a atenção.
Quem viu a palestra dele, lembra que ele comentou aqui a respeito, né? O espírito materializou a mão, o ectoplasma, meteu a mão na parafina fervendo, tirou, aí automaticamente aquela parafina esfria, vira como se fosse uma luva. Aí ele dissolve o ectoplasma, fica aquela luva louca, né? E ninguém consegue entender como alguém fez aquilo e tirou a mão dele de dentro. Só desmaterializando novamente, né? Não tem outro jeito, senão a parafina estoura. Também, né? Mas suponhamos que tivesse alguma coisa, né? Então, talvez. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dútil que manava fartamente do médico e materializou-se com perfeição, mergulhando logo após na parafina superaquecida, deixando os componentes da reunião um primoroso modo como lembrança. Interessante isso aqui também, ó. Uma jovem que nos saltou o cordial trabalhou igualmente o ectoplasma, modelando 3 flores que, submersas no vaso, ficaram depois em mesa próxima para os assistentes, à guisa de doces recordações daquela noite de tolerância e carinho. Então você vê, ela moldou em ectoplasma, ela moldou a flor, materializou a flor, mergulhou a flor na parafina, tirou, deixou a parafina esfriar e tirou o ectoplasma de dentro do molde. Aí ficou aquela flor moldada em parafina oca por dentro, porque ela tirou o ectoplasma. Afeiçoados da casa trouxeram do exterior diversas coisas. Isso aqui que eu não entendi. Eu não consegui entender. Não sei como é que funciona. Tá? Pesquisei e não achei. Afeiçoados da casa trouxeram do exterior diversas coisas marinhas que se vinham dele. Não. Não, as cores não. As cores ela materializou as cores com ectoplasma. Sim. Ali na hora. Ela criou, trabalhado para ficar definida também. Porque tem. E foi bom você lembrar disso. Existem 2 possibilidades no ectoplasma. Existe aquela situação em que eles usam o ectoplasma e ele tem um tempo limite para se desmaterializar. Agora, também existe a possibilidade, e aí já é um trabalho mais apurado, um trabalho que demanda mais tecnologia, eles fazem um instrumento de ectoplasma e o instrumento persiste um tempo bem grande. A boa que eles montaram foi exatamente. Mas ele falou ali que o ectoplasma volta tem que voltar para o médico. Volta para o médico. Bem aqui na frente vai ter. Volta para o médico. O ectoplasma volta para o médico. A não ser que seja necessário que eles usem uma parte do ectoplasma para ficar definitivo com aquilo que eles fizeram. Por exemplo, a primeira vez que eu li a respeito disso foi com o William Brooks, ele fazendo aquelas experiências com a Kate King. Que ela falou, ele queria tirar um pedaço do vestido dela, ou um pedaço do cabelo, e ela falou, agora não. Vamos fazer várias outras reuniões, quer dizer, então ela vai trabalhar o médium e ela vai trabalhar o jeito para ele poder fazer isso. E quando foi na 19ª reunião, se não me engano, ele foi e tirou o cacho do cabelo dela, meteu a tesoura, cortou, e o cacho, não sei se existe até hoje, mas até um tempo atrás existia no museu lá em Paris. O cacho de cabelo do espírito materializado, que era Kate King. Mas ela disse no começo, não, hoje não pode, porque se você mexer aqui e cortar um pedaço, a médium vai ficar ferida. Ela falou isso. Continuando. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento mediúnico a aplicar as operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico, viu? Inteiramente purificada. Crivamos construtores de questões e perguntas. Então, eles estavam a substância que foi usada no ambiente ali, para fazer aquelas coisas, eles estavam purificando e fazendo a substância retornar ao médium.
Realmente, todas as pessoas na Terra possuem consigo a energia que examinávamos. Seria lícito esperar, no futuro, mais ampla manifestação dela? Essa força era invariavelmente influenciável ou, em algumas circunstâncias, conseguia organizar-se por si? O que Paulo quis saber? Primeiro, se todos nós temos essa substância. Segundo, esperar se no futuro a gente vai usar com mais facilidade. E terceiro, se essa substância tem vida. Essa força é invariavelmente influenciável, em algumas circunstâncias conseguir organizar-se por si mesma. Quer dizer, será que ela pode se organizar por si mesma? Por que ele fez essa pergunta? Porque no início lá, no capítulo, a gente viu que a substância que estava saindo do médium, que estava se juntando assim, fazendo aquele bolo, parecia que ela estava viva, que ela ficava se mexendo. Aí lá ele pergunta se de repente ela tem vida. Vamos ver a resposta do Lopes. Ao nos deixou os demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal de trabalho, elucidou. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispírita, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar, não somente ao homem, mas todas as formas da natureza. Quer dizer, todas as formas vivas da natureza têm ectoplasma, quer dizer, exalam fluidos. Em certas organizações fisiológicas especiais da raça humana, aparecem em maiores proporções, em relativa madureza, para a manifestação necessária dos efeitos físicos que analisamos. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Peraí, agora vamos ver. Vitalidade. Tem vida? O ectoplasma tem vida? Aí eu fui pesquisar mais a fundo para ver. Porque quando você me fala aqui em vitalidade, é algo que tem a vida. Aí eu fui ver nas pesquisas ali no livro dos médicos, e eu vi que ele é oriundo do fluido vital. O ectoplasma, os fluidos que a gente emana da gente, ele é oriundo do fluido vital que nós temos quando nascemos. Uns têm a facilidade de expelir esse fluido vital em mais quantidade, outros não. É o mesmo fluido que deriva o fluido magnético no passe magnético. Do fluido vital que nós temos no nosso corpo, todos os outros fluidos emanam dele. E ele emana do fluido cósmico universal. É isso aí, perfeito. Esse é o Ele ponto. emana do fluido cósmico universal, fluido vital. E todos os outros fluidos que emanamos, que são trabalhados pela espiritualidade, é proveniente do fluido vital. Por isso é que ele é vida. Ele não tem inteligência, ele tem vida. Ele nos dá a vida, ele não nos dá a inteligência. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível e animada de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, outros espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhorando-lhes o modo de ser. Aí está o perigo. Porque se o médium não for uma pessoa séria, uma pessoa de conduta moral séria, ele pode favorecer a irmãos da espiritualidade que podem usar o fluido para prejudicar outras pessoas. Porque vai sintonizar com o médium na mesma vibração e vai fazer com que pessoas que estejam próximas ao médium e que a espiritualidade quer prejudicar, aí você sabe, pô, você quer aquele cara ali, estou me sentindo mal até agora. Não acontece isso de vez em quando com a gente?
Ou você entra num local, o local está carregado de ectoplasma negativo e você absorve porque você está com a mente vibrando na mesma sintonia. Porque Divaldo entrou e saiu na casa de tolerância tranquilamente, foi lá, ajudou a menininha que estava chorando, voltou tranquilamente, sem nenhum problema. Mas nós não somos Divaldo, então temos que tomar muito cuidado, né? Infinitamente plástico, da forma parcial ou total, as entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres ou diante da objetiva fotográfica. Dá consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de informações visíveis ou invisíveis dos fenômenos de levitação e substancializa as imagens criadas pela imaginação do médium ou dos companheiros que o assistem mentalmente afinados com ele. Essa aqui, ó, infinitamente plástica, da forma parcial ou total as entidades que o fazem visível aos olhos dos companheiros terrestres. Nós temos um vizinho lá, e o menininho está com 5 anos, né? 3 anos, Gabriel. O menininho de vez em quando toma um susto danado. Porque o pessoal sem nenhuma crítica à religião deles. Eles são bandistas. E automaticamente são médicos. E os irmãozinhos da espiritualidade, eles se materializam para o menino, ou se mostram para o menino, e o menino toma cada susto, grita. Ontem, a mãe que estava do lado de fora na varanda tomando café, o garoto saiu gritando de dentro de casa. Ela, calma, meu filho, calma, a mãe está aqui tomando. A gente ainda notou isso, a gente até conversou com a mãe dele a respeito. Mas eles são bandistas, não tem a mesma visão nossa. Infelizmente, o garotinho vai sofrer muito até parar com essas visões, porque é criança ainda, está com 3 anos, daqui a pouco isso aí vai parar. Mas ele está vendo esses irmãos que se materializam assim para ele, né, com aquelas deformações que gostam, né? Então, irmãos que gostam de chifre, de rabo, de calo, né? Agora, aquelas coisas, né? Que infelizmente existem. O ser humano tem um gosto incrível, né? Cada um gosta de uma coisa. Eu uma vez falei para minha sobrinha, foi muito sério comigo, eu falei, tem gente que gosta dos olhos, tem outros que da remela. Eu ontem me assustei, estava em casa, sentado, orando, tá? Cochilei. No que eu abri os olhos, voltei, digamos assim, eu vi um homem com uma roupa diferente, bem diferente, com um turbante de um lado. Eu fui pesquisar no Google, é do Paquistão. Mas ele, quando apareceu, eu levei um susto, eu gritei, Jesus, ele desapareceu. A senhora podia perguntar para você, você quer o que aqui? É isso aí. Esse assustador também. Espírito está com medo de espírito? Continuando aí. Exige-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. E apontando, o mediador que despertava sonolento anunciou: nosso amigo, polarizando as energias do nosso plano, funciona como entidade maternal. É interessante isso aqui, cara. De cujas possibilidades criativas, os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo a prazo curtíssimo autêntico filho deles. Interessante isso, né, cara? Aí eu li isso aqui, aí eu pensei assim, eu vou ler outro trecho para o Hilário dar uma... Assinalando a conceituação, Hilário falou, entusiástico, Hilário é médico, né? Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médio e dos cooperadores de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Então, quer dizer que se pegar o ectoplasma daquele espírito que materializou e fizer um exame genético, vai ver que ele tem a mesma
genética do médium. Por isso é que ele diz que é como se fosse filho. Porque vai ter a mesma formação genética. Porque é parte da matéria do corpo daquele irmão. Como filho é parte da matéria da mãe, mais a junção com o pai. Aí geneticamente vai mostrar que ele é filho. Aí vamos fazer uma ilação aqui. Não levem isso em consideração, não, tá? É pensamento meu. A gente sabe, através da leitura dos livros espíritas, que em mundos evoluídos não vai mais existir o parto. A dor do parto é coisa de mundo. Quem está devendo o mundo. Oi? Quem está devendo o mundo. Vai ser coisa de mundo atrasado, de mundo de provas e expiações. Aí, quando eu já li isso aí, um tempo atrás. Aí quando eu li isso aqui, eu disse assim, será que futuramente, ou no mundo mais evoluído, o corpo que vai servir para a encarnação de um espírito não é formado pelo ectoplasma da mãe e do pai? É possível, né? Não é? Não vai precisar mais, a mãe tem aquela gestação e tal. Tem o parto. Eles vão unir pensamentos, doar ectoplasma, formar o corpo do espírito encarnar. Legal, né? Vamos parar de ilação, esquece isso que eu falei. Vamos voltar aqui para terminar. Sim, sem dúvida, confirmou o acidente. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Você está vendo? O futuro nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado, o meu também, até passei da hora, e por isso a ordem encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar quarta-feira que vem para continuar com o estudo, o heresia para fechar o livro. É o último capítulo. Trabalhamos e estudemos. Sempre assinado e lemos. Felipe, foi um contrato que nós assinamos.